Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Chuva no Espírito Santo. Sobe o número de pessoas fora de casa no sul do estado e homens do Exército chegam em Iconha para ajudar na limpeza da cidade. O governador visita as regiões mais atingidas e pede ajuda do governo federal para a reconstrução dos municípios. O governo federal reconhece estado de calamidade pública e o Ministério da Cidadania antecipa pagamento de benefícios sociais para as vítimas da enchente. Polícia apreende fuzil com alto poder de destruição na Grande Vitória. A arma é a mesma usada para caçar ursos nos Estados Unidos. E aqui no estúdio tem entrevista ao vivo com o prefeito de Cariacica, Juninho. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o estado, seja muito bem-vindo ao Link. Militares do Exército chegaram na manhã desta quinta-feira em Iconha, no sul do estado. Eles vão ajudar na limpeza e na reconstrução da cidade. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim, conversar com o Samuel de Fraga, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, cerca de 40 militares do Exército Brasileiro saíram do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha e chegaram em Iconha por volta das 10h40 da manhã. Os militares devem ajudar na limpeza e reconstrução da cidade e vão ajudar também outros municípios atingidos pelas chuvas do último dia 17, que arrastou carros, destruiu casas e invadiu lojas. O envio dos militares aconteceu após o governo do estado pedir decreto de estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Nestes outros municípios ainda há locais sem energia elétrica e comunicação. A tragédia matou 7 pessoas e mais de 2.000 ainda estão fora de casa. Na S375, que liga Iconha à Vargem Alta, no quilômetro 21, em São Caetano, o asfalto cedeu, o que dificulta o acesso à comunidade. Em Duas Barras, interior de Iconha e Cubrixá, os moradores improvisaram uma passagem nos locais onde as pontes foram levadas pela enxurrada. Em Alto Pombal, interior de Vargem Alta, os bombeiros conseguiram entregar medicamentos e fraldas para famílias que ainda estão isoladas. Bom, e mediante ao alerta de fortes chuvas aqui na região sul do estado, principalmente no litoral, eu conversei hoje pela manhã com o coordenador da Defesa Civil aqui de Cachoeiro, Inácio Darós, que falou sobre o assunto e deu dicas de como reconhecer riscos e de como proceder nesse tipo de situação. É importante que as pessoas não entrem em pânico em função do que está sendo divulgado. É importante nós acompanharmos a meteorologia. Hoje existe um canal de informação que as pessoas podem cadastrar o seu celular, né, no 40199, mandar um SMS e lá vocês, né, receberão as informações de como está o tempo. Essa previsão é uma possibilidade, não significa que vai vir tudo aquilo que está sendo informado. É importante não entrarmos em pânico, ficarmos tranquilos. Como perceber se há um problema no imóvel? Quais as primeiras dicas que o imóvel vai dar de que está com problema com relação à forte chuva temporal, enfim? Então, quando chover muito, né, e se você mora numa área de risco, principalmente em morros, é acompanhar como está o comportamento do terreno. Se ele encharcar, se está descendo muita água, qualquer percepção de movimentação, a pessoa deve sair imediatamente da sua residência, procurar um local seguro e chamar imediatamente a Defesa Civil. Se você mora numa região ribeirinha e percebe que o rio está enchendo rapidamente, o mesmo comportamento. Procure um local seguro e chame imediatamente a Defesa Civil através do telefone 199 e nós temos o telefone de emergência que é o 98814-3497. A gente sabe que tem chovido bastante nas cabeceiras. Como é que está a visão da Defesa Civil com relação ao nosso rio Itapemirim que corta a cidade, né? Então, o rio Itapemirim está muito tranquilo, não é momento de preocupação. Nós vamos ter preocupação quando houver um fenômeno chamado cabeça d'água.
d'água se ocorrer na região do Caparaó. Aí sim nós teremos uma elevação considerada do rio Itapemirim. Mas no momento está tranquilo, não é momento de desespero. Explica pra gente que fenômeno é esse, cabeça d'água. Cabeça d'água é quando ocorre uma concentração volumosa de chuva numa mesma região, principalmente na cabeceira de rios. Foi o que aconteceu com a nossa cidade vizinha aqui de Vargem Alta e Iconha. Falar nisso, como é que são os trabalhos da Defesa Civil para a ajuda dessas famílias, que a gente sabe que foram mais de 40 famílias atingidas aqui na nossa região, em Conduru, em São Vicente. Como é que está o apoio? O que a Defesa Civil notou nesses lugares? Enfim. Então, a nossa cidade na zona rural foi atingida também severamente pelas águas que veio dessa região de Vargem Alta e Iconha. 43 famílias foram atendidas, né, pelo assistente social. Nós tivemos 9 famílias que tiveram que abandonar suas casas. A assistente social está dando apoio, a Secretaria de Saúde está dando apoio e a Defesa Civil, nós estamos dando todo o apoio necessário para restabelecer a normalidade nessa região. Bem, Fabiano, Adriana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigada, Samuel. Bom, como a gente viu aí na reportagem do Samuel, homens do Exército chegaram hoje a Iconha para ajudar as vítimas atingidas pela enchente no sul do estado. E nós queremos saber a sua opinião. Você acha que a presença das forças militares vai acelerar a reconstrução da cidade? Mande a sua opinião para o nosso WhatsApp, o DDD 27 e o número 99927-6943. Repetindo, 27 99927-6943. Se preferir, você pode usar um atalho bem simples. Posicione a câmera do seu celular em cima do QR Code, esse código quadradinho que aparece no lado direito do seu vídeo, e aí é só escrever a sua mensagem e mandar pra gente. Ainda hoje a gente quer ler a sua participação ao vivo aqui no Jornal. E hoje o governador Renato Casagrande visitou o sul do estado, a região aí mais atingida pelas chuvas aqui no Espírito Santo, e falou sobre a importância da ajuda do governo federal para a reconstrução das cidades. O governador esteve nas cidades de Vargem Alta e Iconha. Ele viu de perto os trabalhos de limpeza e reconstrução. Também visitou pontos onde as doações estão sendo feitas e acompanhou a entrega pelo Corpo de Bombeiros de água, alimentos e colchões para as comunidades mais afetadas. Casagrande esteve ainda na ES 735, que liga os dois municípios e foi parcialmente destruída. Ele falou sobre os trabalhos de reconstrução da estrada. Essa estrada só vai ter tráfego de Vargem Alta para Iconha a partir da semana que vem. Mas o DR já tem 6 dias trabalhando aqui. Nós passamos diversos pontos aqui em cima, desobstruindo também diversos pontos. A equipe do DR está trabalhando e lógico que a normalidade virá com as obras de reconstrução. E essas obras, elas precisarão da ajuda do governo federal. Nós vamos até semana que vem fazer um pedido ao governo federal para que nos ajude com obras de infraestrutura, que é muito recurso, nós vamos ter que investir nessa reconstrução, e com obras de habitação. São mais de 300 habitações, casas que nós vamos ter que construir para pessoas de baixa renda. E o governo federal vai antecipar o pagamento de benefícios sociais para as vítimas das enchentes aqui no estado. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública dos municípios atingidos pelas fortes chuvas no sul do estado. Uma das ações do Ministério da Cidadania será a antecipação dos benefícios sociais. Para os municípios que já tiveram a calamidade pública decretada e homologada pela Defesa Civil, no caso esses 4 do Espírito Santo, poderem ter antecipação do benefício de prestação continuada que é devida aos idosos com 65 anos ou mais e aos deficientes físicos, poderem ter esse salário antecipado que corresponde a um salário mínimo e, além disso, poderem ter acesso a um crédito de um salário correspondente para ser pago de volta depois em 36 meses, sem juros e correção monetária. São 866 beneficiários. Ao mesmo tempo, também a antecipação do Bolsa Família, que ela é paga num cronograma de dias para que ela possa ser antecipado e todos possam receber ao mesmo tempo, tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro, e correspondem a 2.158 famílias. Para os municípios de Alfredo Chaves e Iconha, a Caixa Econômica vai disponibilizar um caminhão-agência para atender a população. A Caixa Econômica está colocando à disposição
desses municípios o caminhão agência, que é como se fosse um banco móvel, que tem o cadastro das pessoas e poder fazer aí a garantia do pagamento desses benefícios. Isso é muito importante para que nós possamos estar a tempo e a hora junto e minimizando o sofrimento dos nossos irmãos dessas regiões. Nesse sentido, ainda prestamos a solidariedade e nos colocamos à disposição, cumprindo o papel com responsabilidade do governo federal neste momento. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania também instalou uma sala de situação para acompanhamento diário dos municípios afetados pelas chuvas. Nós constituímos na Secretaria uma sala de situação, onde está sendo acompanhado de manhã e de tarde toda a informação relacionada aos danos, aos problemas e aonde nós possamos, enquanto Ministério da Cidadania, fazer a nossa ação e constituir as nossas proteções necessárias àqueles que estão em momento importante de sofrimento. Bom, e a chuva que estava prevista aqui para o estado desde ontem ainda não chegou com tanta intensidade assim, né? Mas o que choveu da noite de ontem e na madrugada de hoje já foi aí suficiente para provocar alagamentos em várias cidades do norte. E o alerta máximo de temporal continua. Quem tem as informações para a gente é a Anne Comete. Isso mesmo, Adriana, Fabiano, choveu muito nas cidades do Espírito Santo, principalmente em Vila Nova do Imigrante, Muniz Freire. E agora eu vou conversar sobre esse assunto com o capitão Vinícius Pedroni, que é subassessor de comunicação aqui do Corpo de Bombeiros. Capitão, conta pra gente como que está a situação atualmente nesses lugares. Houve alguns municípios em que não havia chovido ainda, houve chuva, né, de ontem para hoje, porém não foram a princípio chuvas tão desastrosas como as que a gente já teve, né? Houve alguma mudança no aviso meteorológico aí para os próximos dias? Não, na verdade o aviso continua da mesma forma. Nós temos aí uma possibilidade de chuva intensa para hoje, com uma piora significativa para amanhã. Então, de hoje para amanhã nós temos possibilidades de chuvas intensas para todo o estado do Espírito Santo. Está mantida então a previsão de que sexta-feira deve ser o pior dia das chuvas? Sim, há essa previsão de piora até a sexta-feira. O alerta máximo continua mantido? Continua o alerta máximo mantido, continua toda a recomendação de que quem mora em área de risco, quem mora em áreas que já estão decretadas como de risco para a população, saia imediatamente dessas áreas. Onde a Defesa Civil já condenou, saia imediatamente, porque o alerta é máximo. A formação do ciclone ainda pode acontecer? Sim, há essa possibilidade da formação de um ciclone extratropical no nosso litoral, que vai acarretar ainda numa piora desse fenômeno climático. Capitão, hoje de manhã o Exército chegou às áreas mais atingidas do sul do estado, né? Qual que é a importância e o que está sendo feito nessas áreas? Então, o Exército com certeza vai somar potencialmente muito para as ações. O Exército vai participar prioritariamente em ações de limpeza e organização das cidades, né? Porém, nós já temos homens do Corpo de Bombeiros também agora atuando em Alfredo Chaves, limpando as cidades, limpando as ruas, auxiliando na distribuição dos donativos, auxiliando em alcançar comunidades isoladas, tá? Então o Exército vai ser fundamental para somar nesse esforço. Capitão, teve uma mudança também no número de desalojados e desabrigados no norte do estado, foi isso mesmo? Sim, no município de Aracruz nós tivemos alguns desalojados. Nos outros locais nós continuamos aí com um total de 2.769 pessoas desalojadas, a somatória total. Desabrigados 87, feridos uma pessoa, desaparecidos permanece uma pessoa, uma mulher em Conha. E, infelizmente tivemos 7 óbitos até então. Essa mulher ainda pode ser encontrada? Sim, ainda pode ser encontrada. Nós suspeitamos que ela fosse a última pessoa que foi encontrada em óbito, porém até então nós tivemos essa confirmação por parte da Polícia Civil. Muito obrigada, capitão, pela entrevista. Eu conversei então com o capitão Vinícius Pedroni, aqui do Corpo de Bombeiros, que atualizou um pouco mais sobre como está a situação das chuvas aqui no estado. Volta aí ao estúdio, Fabiano, Adriana. Obrigado, Anne. Olha, só atualizando então o dado, né? A Defesa Civil anunciou agora há pouco que ao todo são 3.269 pessoas que estão fora de casa aqui no estado, ou seja, desalojadas ou desabrigadas. A seguir aqui no link, polícia apreende fuzil que é usado em caça nos Estados Unidos. E tem ainda uma entrevista ao vivo com o prefeito de Cariacica, Juninho.
Estamos de volta com o link. A polícia apreendeu em Cariacica um fuzil com alto poder de fogo que nos Estados Unidos é usado inclusive para caçar animais de grande porte, como ursos. É a primeira vez que esse tipo de arma é encontrada aqui no estado. O fuzil calibre 308 foi apreendido em uma casa em Campo Grande, Cariacica. Esse tipo de fuzil não é comum no Espírito Santo, como explica o delegado. Ele é um fuzil de alto poder de fogo, ele é do calibre 308 Winchester, ele é uma arma de fogo mais potente que o calibre 762, que o fuzil 762, então é uma arma de apreensão inédita aqui no estado do Espírito Santo. Nos chamou muito a atenção encontrar essa arma dentro de uma denúncia de roubo à carga, então nós vamos continuar as investigações e talvez a gente chegue até a algum outro tipo de conclusão por que essa quadrilha estaria utilizando essa arma com esse poder de destruição. A arma é tão potente que nos Estados Unidos o uso dela é comum entre os caçadores de ursos. É um calibre específico para caça de grandes animais, grandes mamíferos, como ursos, por exemplo, e ela também é muito utilizada por snipers e também para cometer crimes em locais, em ambientes que precisam de um poder de fogo maior. Também foi encontrada na mesma casa uma pistola Glock .45 que foi adaptada. Essa arma estava adaptada para poder dar rajada, para poder realizar disparos em sequência, como se fosse uma submetralhadora. Nos chamou também a atenção da qualidade do carregador prolongado que nós encontramos. Além das armas, foram encontradas 2 granadas que ainda não passaram por perícia, munições e mais de 50 quilos de pasta base de cocaína e insumos para refino da droga. A casa em que as armas e as drogas estavam era de difícil acesso. De acordo com a polícia, ela tinha muros altos e portões eletrônicos. Nessa ação, nós utilizamos a tecnologia do drone, porque como se trata de um local de difícil acesso, utilizamos policiais treinados, porque tivemos informação de que poderia ter crianças e mulheres dentro da residência. E a partir do momento que nós conseguimos adentrar a essa residência, nós, para nossa surpresa, encontramos granadas, armas com poder de altamente destrutivas. Na operação, um homem de 32 anos foi preso e indiciado por posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas. E eles querem saber a origem da arma que foi encontrada. Ela vai ser encaminhada à perícia, depois da perícia, então, ela segue para a desarme, onde vai fazer o trabalho específico de identificação, identificar a trajetória, como ela chegou, como ela entrou e qual a história dela para saber como essas armas estão chegando aqui no Espírito Santo. Neste mês de janeiro, nós começamos uma série de entrevistas com os prefeitos da Grande Vitória e das principais cidades de cada região. Hoje, o nosso convidado é o Juninho, prefeito de Cariacica. Prefeito, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana. Boa noite, todos prefeito. que nos acompanham, que nos assistem. Obrigado, prefeito, prazer receber o senhor aqui. Prefeito, vamos começar falando de economia, né? Vamos. Cariacica é o 3º município no ranking de desempenho orçamentário do Tribunal de Contas, do Estado. Isso nos dados de 2018. Com superávit de 65,5 milhões. Mas em 2019, com dados declarados até novembro, o município acumula um déficit de 33,4 milhões. Como que está a saúde financeira lá de Cariacica, prefeito? Hoje totalmente equilibrada. Foi o que você colocou. Até novembro era uma realidade e a gente trabalhando para fazer o fechamento do ano. Hoje, Cariacica, mesmo sendo a menor arrecadação per capita do Espírito Santo, mesmo tendo problemas históricos, mesmo sofrendo com essa crise que atingiu todo o Brasil, a pior crise da história, nós conseguimos avançar no investimento de quase 200% comparado com 2018, já que são os dados aí que vocês estão colocando, né? Sim. Nós chegamos a um nível, por exemplo, da educação, de planejamento, que a gente conseguiu comprar kits escolares, nós conseguimos reformar mais de 12 escolas, conseguimos construir 6 novas creches que ampliaram as vagas para este ano de 2020 para novas 1.600 vagas. Unidade de saúde nós conseguimos ou reformar ou construir em todas as regiões que já tinham unidade de saúde. Isso está mudando a cara da cidade. Além da gente trabalhar a pavimentação. Nós temos aí um dado do IAN,
que são os índices de ambiente de negócios, onde foi feito uma avaliação até 2013, final de 2012, que cerca de 45% das ruas da cidade estavam pavimentadas. Em dezembro, chegou-se à análise pela própria Findes, que tem esse trabalho, que nós já atingimos 63%. E nós vamos deixar o governo com mais de 70% das ruas pavimentadas. Isso quer dizer o quê? Mesmo com crise, com todos os dados que eu citei anteriormente, sim, a cidade de Cariacica, com todos os prefeitos que nos antecederam, a administração do prefeito Juninho conseguiu fazer 50% de tudo o que os outros fizeram juntos. Então, assim, é um reflexo da nossa economia e da forma de planejar a cidade. Hoje nós somos a cidade com o melhor controle interno e transparência do Espírito Santo, segundo o Tribunal de Contas, e nos dá essa condição de sermos nota A na STN. Secretaria do Tesouro Nacional tem avaliação da cidade de Cariacica como nota A. E esse não é o perfil de todas as cidades brasileiras. Prefeito, o senhor disse aí que o senhor ou reformou ou construiu unidades de saúde em todas as regiões do município. Mas Cariacica tem um déficit muito grande na saúde e existe aí uma promessa para a população do Hospital Geral de Cariacica. Esse hospital sai, prefeito? O senhor acredita, o senhor confia nisso? Foi boa a sua pergunta. Essa é uma obra do governo do estado, porque essa história eu escuto desde criança na cidade. E aí quando nós nos tornamos prefeito, nós tomamos a atitude de fazer a doação da área para que saísse do papel. E nós fizemos. O município doou a área para o governo do estado e não saiu nem um centavo para o governo do estado, e isso já ajudou bastante. Hoje já está na primeira etapa a obra realizada pelo governo do estado, que é o trabalho de terraplanagem, agora já inicia a fundação. Então, assim, nós acreditamos sim que nós teremos o hospital tão sonhado da cidade, que vai atender a região montanhosa e também parte de Vila Velha. Prefeito, as cidades capixabas estão sofrendo, né, com as chuvas, né, e Cariacica não foge à regra também. Aqui na Grande Vitória sofre como todas as outras cidades. Em dezembro, inclusive no ano passado, né, a cidade teve muitos alagamentos. O que a prefeitura tem feito para minimizar essa questão dos alagamentos? Eu estou tendo a oportunidade de falar sobre isso depois de muitos anos com vocês. Agradeço a pergunta, inclusive. Um bom gestor, ele tem que pensar que quando chove, ele tem que tomar duas atitudes. Ou você cuida dos deslizamentos, ou você cuida do alagamento. E quando assumi a cidade, nenhuma das duas coisas eram tratadas na cidade historicamente. Isso, todos os prefeitos que me antecederam não conseguiram tomar atitudes por isso. Não foi porque não quiseram, foi porque não conseguiram mesmo. E nós tomamos atitude. Deslizamentos de terra, quase 100% provoca morte. Alagamento, não. E nós tomamos atitude com deslizamento de terra. Por isso que nós acabamos com fatalidades em Cariacica desde o nosso governo. Nós colocamos a geomanta, são mais de 25 mil metros quadrados que nós atingimos toda a cidade, continuamos fazendo isso. E aí, hoje, Cariacica não tem morte por deslizamento. E agora nós iniciamos, após todo o serviço de drenagem das vias, nós iniciamos também o trabalho de limpeza de valões e, em parceria com o governo do estado, o sistema de macrodrenagem, que a gente espera que isso minimize nos próximos anos o alagamento também. Prefeito, vamos falar agora sobre segurança pública, que é um problema de todas as cidades, mas Cariacica em breve vai ter uma guarda municipal. Como é que essa guarda vai atuar, prefeito? Como é que vai ser a atuação desses homens? Sendo de forma muito simples para todos que nos assistem, vai atuar como atua Vila Velha. É uma referência para todos nós, a Guarda Municipal de Vila Velha, e esse mesmo formato que nós vamos fazer. Hoje a gente já possui uma central de vídeo monitoramento que, quando também a gente assumiu, não existia na cidade, eram apenas 9 câmeras, e nós vamos colocar a guarda, que inclusive o edital está aberto para o concurso, que vai acontecer no dia 8 de março, então quem quiser se inscrever, agora é o momento. Vamos ter a guarda, além dos nossos agentes de trânsito, que nós já possuíamos 20 agentes, e vamos também chamar os outros, ou um quantitativo ainda do cadastro reserva, para completar essa força na cidade. Eles já devem começar a atuar, então? Já tem um prazo, mais ou menos? Esse ano ainda, prefeito? A proposta da posse a todos eles esse ano. Prefeito, a Força Nacional, né? A gente sabe que recebeu um projeto, um projeto piloto do governo federal para Frente Brasil, Em Frente Brasil. O senhor sentiu diferença? Sentiu que a presença ali dos militares mudou a realidade da segurança lá do município também? Mudou.
O grande problema é que, como são vários indicadores, dentre eles o de homicídio, a população não está percebendo tanto, porque os índices de homicídio, por conta do programa, ainda não foram diminuídos como deveria. Mas os outros indicadores, como o roubo, principalmente o comércio, como o feminicídio, isso já está diminuindo na cidade drasticamente, alguns dos índices, mas o homicídio ainda não. E como é um projeto piloto, nós temos que levar em consideração que o governo do estado já executava um trabalho. E esse trabalho do governo do estado, ele sempre foi trabalhado dentro de uma linha que era o programa Estado, que é o programa Estado Presente, que já vinha diminuindo os índices gradativamente. Lógico, evidente que a Força Nacional não conhece a localidade como a Polícia Militar, como a Polícia Civil. Além disso, nós temos também representantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal e etc. Hoje, a gente já percebe que essa integração está cada vez melhor e a gente espera que não só os indicadores diminuam drasticamente, mas principalmente o de homicídios também. Prefeito, a gente vai agora para um rápido intervalo. Eu peço ao senhor para continuar aqui com a gente. E no próximo bloco a gente continua a nossa entrevista aqui com o Juninho, que é o prefeito de Cariacica. E também nós vamos ver, né? Você vai ver que moradores lá de Colatina estão preocupados, principalmente que moram próximos a encostas, estão preocupados com as chuvas na região. Estamos de volta com o link, a segunda parte da nossa entrevista com o prefeito de Cariacica, Juninho. Prefeito, no bloco anterior a gente estava falando sobre a Força Nacional. Ela já ficou um tempo, o prazo foi prorrogado para ficar mais 6 meses. Existe a possibilidade de uma nova prorrogação, deles ficarem ainda mais tempo aqui ou não? Existe, Adriana, até porque são forças que vêm para contribuir com a segurança pública junto com as nossas polícias. Então, assim, se nós sentirmos que tem oportunidade, que se faz necessário, nós faremos. Mas nós estamos muito focados agora na segunda etapa, que são as ações sociais. Então, nós já tivemos 2 momentos importantes do governo federal e governo do estado em Cariacica. Fizemos um momento que foi uma semana de oficinas e agora a gente parte para a relação com a comunidade. Vamos convidar os segmentos da sociedade para podermos formatar melhor as ações que envolvam educação, saúde, cultura, esporte, para a partir daí a gente conseguir chegar de fato na comunidade com os projetos sociais e os serviços que já estão acontecendo, inclusive. O governo federal já liberou 4 milhões para a Cariacica desenvolver a parte de formação continuada com os servidores da saúde. Nós já finalizamos a documentação para a estação 4.0, que são os containers com equipamentos para a juventude, que vai ser colocado ali ao lado da Delegacia da Mulher, ali na BR-262, próximo à Câmara Municipal, onde os jovens aprenderão a trabalhar profissões voltadas para tecnologia, para inovação, que possa abrir portas para o mercado de trabalho, com impressora 3D e desenvolvedores de games, etc. Também estamos finalizando ainda a documentação para a Casa da Mulher Brasileira. Isso tem sido bastante positivo, que é o atendimento, né, às mulheres vitimadas aí, né, de agressão, etc. E também nós pedimos um novo projeto para a Estação Cidadania e Esporte, assim como nós temos no Parque Crave Rosa em Itacibá, que hoje agrega cerca de 8 mil pessoas inscritas no programa de atividade esportiva, lazer, que vai desde criança até a terceira idade, vai de 6 da manhã até cerca de 21 horas, todos os dias. Então são atividades que estão acontecendo e a gente quer essa interação com a comunidade, ajudando a construir isso daí com a gente. Prefeito, Cariacica ganhou, acho que atenção, né, os holofotes do mundo inteiro com o estádio Kleber Andrade, que foi inclusive sede, né, do Mundial, né, Copa do Mundo Sub-17, Sub-20, não é isso? E como aproveitar o potencial da cidade ainda mais, né, tendo esse polo esportivo
localizado ali. Olha só, foi sub-17. Sub-17, né? Foi correto e corrigir depois, eu falei errado. Isso aí. Sub-17. De todas as formas, assim, é isso mesmo. Em qualquer lugar do Brasil que eu vou hoje, as pessoas já conhecem Cariacica e o primeiro ponto a ser citado é a questão Kleber Andrade. Nós temos que trabalhar isso, a relação, aproveitando algumas oportunidades, igual aconteceu de fechar o Maracanã, trazer as grandes equipes para cá. Hoje nós estamos com um pouco mais de dificuldade esse Flamengo aí fazendo o que fez, né, positivamente. Tem jogos que a gente não tem condição de trazer para cá porque vai ser um risco para a população. Então, continuar trabalhando essa divulgação, aproveitamos para trabalhar o nosso Instituto de Desenvolvimento de Cariacica, divulgando as coisas de Cariacica. Em virtude disso, hoje nós temos um hotel de rede também na cidade, coisa que a gente não tinha, e tudo isso foi provocado por esse crescimento. Quando a gente assumiu, por exemplo, em 2013, não tinha hotel, não tinha shopping, não tinha estádio, tudo isso nós fomos trabalhando e hoje a cidade já conseguiu até a Zona Franca de Manaus, o entreposto da Zona Franca de Manaus, e tudo isso tem a ver, uma coisa está ligando a outra. Hoje você tem um hotel que as pessoas podem se hospedar, como tem acontecido, e podem usar o Kleber Andrade, porque se tornou um palco de multiuso. A estreia do Kleber Andrade foi com o show do Paul McCartney, e isso historicamente não aconteceu outro antes e dificilmente nós teremos outro depois com o Paul McCartney aqui. E a cidade está se preparando para isso. Fizemos um portal de chegada. Quem chega hoje de Vitória, em Cariacica, pela segunda ponte, já vê um local todo iluminado, com letreiro de Cariacica. Nós estamos cuidando agora da BR-262. O paisagismo é feito pela Prefeitura, o DENIT nos liberou. E a gente tem trabalhado nessa margem e agora estamos trabalhando na orla de Cariacica. Agora nós vamos colocar estacionamento na parte de Porto de Santana, reformamos tudo, asfaltamos tudo e tudo com recurso próprio. Reformamos a ciclovia, as pessoas caminham muito naquela região de Porto de Santana e de Taquari. Agora nós vamos colocar estacionamento pela parte da orla, porque as pessoas não tinham onde estacionar e ficava muito ruim para caminhar, até mesmo para pescar, dentro de um projeto com recurso do município. E em breve a gente espera ampliar isso, aproveitar o turismo em todos os seus níveis. Prefeito, para encerrar nossa conversa, esse ano é ano eleitoral, o senhor não pode ser candidato à reeleição, então o senhor precisa entregar a Prefeitura de Cariacica. Como é que o senhor pretende deixar a Prefeitura? O que o seu sucessor vai encontrar? Bem, vai encontrar uma cidade totalmente equilibrada economicamente, uma cidade com os índices da educação cada vez mais crescentes positivamente. Foi o que eu disse, esse ano nós vamos distribuir 44 mil kits escolares e outros serviços, né? Nós vamos colocar, por exemplo, acabamos com as salas de informática, agora as crianças vão ter a oportunidade de estudar TI, né? A informática com os gabinetes, são os 30 notebooks que vai passar de sala em sala de acordo com o momento da aula. Nós vamos entregar uma saúde informatizada, que era um compromisso de campanha lá atrás. Nós já conseguimos informatizar 5 unidades e agora nós vamos ampliar isso, todas estarão informatizadas, com cobertura, com em torno de 100 equipes de saúde, de estratégia de saúde da família, que é os antigos PSF. Vamos entregar uma cidade com o potencial de inovação, com a nova legislação que nós colocamos na cidade, a todo vapor, com as parcerias, uma cidade em pleno desenvolvimento, não só econômico como também social, ainda com muitos desafios, mas será uma cidade que quem pegar a cidade terá a cidade com outro nível da forma que eu peguei, da forma que outros pegarão, mas levando em consideração também a questão legal. Hoje nós somos a cidade com o melhor controle interno do Espírito Santo, a cidade, segundo o Tribunal de Contas, também a mais transparente, somos 5 mais transparentes no estado, e é isso que a gente pretende entregar para o próximo gestor. Prefeito, olha, a gente quer agradecer muito ao senhor por estar aqui com a gente hoje, prestando contas, né, dos seus 7 anos, agora entrando no 8º ano de mandato, né, como prefeito lá do município de Cariacica. Agradecer pela presença e deixar as portas abertas. Muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente. A gente que agradece. Eu realmente fiquei aqui impactado positivamente com a estrutura de vocês. Obrigada, prefeito. Vejo que não só com a questão da estrutura, mas também dos profissionais que a gente observa aqui na casa, é um avanço para o Espírito Santo e para o Brasil, e tenho plena convicção que
que esse ano nós nos veremos mais vezes para prestar contas, porque eu acho que esse é o papel do jornalismo e é o que vocês têm feito para a população capixaba e que eu também espero que a população comece a acompanhar mais a seriedade com que vocês estão tratando as notícias capixabas e as notícias do Brasil. Obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito. Uma boa noite para você. Boa noite. Parabéns. O período de chuvas e alertas de tempestades tem deixado a população apreensiva em muitas regiões do estado, principalmente quem mora próximo a encostas. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com a Tainara Lebarque, que nos mostra como está essa situação por lá. Boa noite para você, Tainara. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Link Espírito Santo. Exatamente. Aqui em Colatina, moradores de encostas estão muito preocupados com possíveis tragédias por conta do alerta de fortes chuvas. Eles cobram a retomada das obras de contenção. Foi nesta casa, no bairro São Brás, que a dona Cleonice morou por 30 anos. Mas após as fortes chuvas de 2013, ela e a família tiveram que mudar por causa do risco de desmoronamentos das encostas. Aí a prefeitura mandou sair porque o barranco estava cedendo. Eu fiquei com medo de eu ter meu pai doente, aí eu tive que sair. Porque a Defesa Civil condenou o barranco da minha casa. Que eu não posso ficar aqui, ela pode cair a casa, ceder a casa. É muito triste, não dá para voltar para casa não, é muito triste. Aqui no bairro, outras 4 famílias estão morando em outros imóveis, pagos pela prefeitura. Os moradores já poderiam ter voltado para casa se as obras de contenção das encostas estivessem prontas. As obras se arrastam há pelo menos 6 anos. No ano passado, uma empresa limpou o local. Mas obra mesmo, ainda nada. Tem mais de 6 meses que essas pedras estão aqui, elas tinham uns material ali embaixo ali, que eles vieram tirar os materiais. Eles trouxeram material para cá, mas obra mesmo não andou. Isso mesmo, obra nenhuma começaram a fazer nada. Diante do alerta de fortes chuvas para todo o Espírito Santo, o medo de quem mora aqui aumenta. A situação também é preocupante em outros bairros. Esse período de chuvas aí, a minha mãe também reside aqui, eu também já residi aqui, já tem mais de 40 anos. E assim, nunca a gente passou por uma situação assim semelhante não, né? Com risco de repente aí de um desabamento, alguma coisa pior, né, acontecer. Mas a gente torce que eles olhem para a gente, porque a situação do morro não é bonita não, é complicada. E a gente torce que eles olhem para nós e façam alguma coisa, né, para poder resolver essa situação o quanto antes possível. A Prefeitura de Colatina diz que já tem os recursos para executar as obras, mas que a empresa que ganhou a licitação ainda não entregou os projetos e, por isso, não consegue iniciar as obras. Desde agosto, essa empresa está sendo notificada e eu não posso agora penalizá-la, tirar, porque ela ganhou uma licitação. Então, eu tenho que cumprir todos os prazos e o último prazo que ela vem empurrando o município com a barriga desde agosto, é agora na próxima sexta-feira. Se ela não cumprir, aí sim nós vamos penalizar e vamos fazer cobranças judiciais. Porque hoje aquela obra não está sendo executada por questões de projetos, erros que a própria empresa já tem quase 6 meses que não nos dá uma solução. O prefeito diz que, encerrados os prazos legais, uma outra empresa vai dar início às obras. Vamos já chamar uma nova empresa, porque hoje aquela obra não está sendo construída por questões burocráticas. E para deixar a população bem tranquila, esses 5 milhões, em torno de 5 milhões que temos garantido, esse dinheiro é específico para essas obras, não poderão ser desviados por ninguém. Então vai ser para isso. A população tem que ficar tranquila que resolvendo as partes burocráticas, esteja certo que elas vão poder dormir tranquila. E a gente espera que já seja na próxima temporada de chuva. E nós entramos em contato com o representante da empresa Excel Espírito Santo Engenharia Estrutural LTDA. E diferente do que diz o prefeito, um dos sócios da empresa, Luiz Araújo, disse que o projeto já foi apresentado em 2 versões, uma em 2018 e a última versão em novembro de 2019. Nós vamos continuar acompanhando essa situação e trazendo as novidades aqui.
Um empresário colatinense foi eleito para um cargo de destaque no Rotary Internacional. A partir de julho desse ano, ele assume como governador do distrito que abrange todo o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Adalto Lemos é o empresário de Colatina, eleito como novo governador distrital da instituição. Ele assume o posto em julho e permanece um ano à frente das atividades desenvolvidas pelo Rotary na região. Como preparação para assumir, ele participa até o próximo sábado de um treinamento na Califórnia, nos Estados Unidos. O treinamento tem o objetivo de dar aos governadores eleitos a chance de trocarem ideias para fortalecer os clubes e melhorar comunidades do mundo inteiro. Criado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1905, o Rotary é a mais antiga organização internacional de clubes de serviço. A instituição presta serviços voluntários às comunidades, desenvolvendo projetos em diversas áreas, como saúde e educação. Atualmente está presente em 217 países. No Brasil, conta com 2.398 Rotary Clubes e 53.869 rotarianos. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Nós voltamos agora à Vitória. Uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, vamos ler agora as mensagens que chegam aqui pelo nosso aplicativo. A Carol de Rio Bananal, ela diz o seguinte: acho muito importante todos estarem ajudando, muito linda a ação de todos em prol aí da região sul do estado. E essa pergunta que a gente fez na enquete de hoje, né? O que você acha da presença das forças militares? Se vai acelerar ou não a reconstrução dessas cidades afetadas pela chuva, né? Tem também a opinião aqui, ó. Acho muito importante todos estarem ajudando, né? Aliás, essa que a Adriana acabou de ler. Isso. Acho que a presença do Exército vai sim ajudar a população, principalmente na reconstrução do município. É a opinião do Hernani, lá de Cariacica. O Gilson de Viana, ele diz que acha que o Exército deveria ter chegado no começo da semana. Ele acha que está um pouquinho atrasado a presença do Exército lá em Iconha. Pois é, daqui a pouquinho a gente lê então mais participações. Ainda dá tempo de você mandar a sua opinião, né? O telefone é o 27 999 27 6943. 999 27 6943. Diz pra gente o que você acha aí da presença do Exército nessas cidades atingidas pela chuva. Bom, o Link Espírito Santo vai para mais um rápido intervalo, e no próximo bloco você vai ver que 2 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-101 em Soretama. De volta com o Link Espírito Santo ao vivo para todo o estado. O rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, completou 4 anos em novembro do ano passado. A lama de rejeitos de minério devastou comunidades, matou pessoas até chegar ao Rio Doce. Mas foi quando toda essa lama atingiu o mar de Regense, em Linhares, que impactou diretamente e indiretamente na vida de milhões de pessoas. Nós vamos agora à nossa redação em São Mateus conversar com a Nariane Lopes, que nos mostra como o município sofre até hoje as consequências dessa tragédia. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. É isso mesmo. O município de São Mateus não estava no trajeto da lama de rejeitos, mas o principal rio que abastece a região, o Cricaré, foi contaminado quando esses rejeitos atingiram o litoral do Espírito Santo, abrindo um futuro de incertezas, principalmente para quem dependia do rio para sobreviver. O medo ronda os pescadores do litoral norte capixaba, que conhecem bem as consequências do maior crime ambiental do país. São dezenas de famílias que sobreviviam da pesca na região. Eu trabalhei, criei 3 filhos aqui dentro do mangue. A gente fala só mangue, porque a gente convive mais dentro do mangue, entendeu? Porque dentro do mangue já tem uma ostra, já tem um siri, já tem um caranguejo. A gente já pode botar uma rede, a gente mesmo pode botar uma rede, pode tarrafar. E no mar também a mesma coisa, a gente pega os amigos. Ao longo da costa do estado, existem 68 associações de pescadores artesanais, que consomem ou vendem os peixes e mariscos capturados nas águas capixabas. Mas, de alguns anos para cá, a atividade tem se tornado cada vez mais escassa. A gente não tem um mangue para a gente pegar um caranguejo suficiente, que está todo contaminado. Peixe, ostra, sururu,
tá tudo contaminado, caranguejo. Hoje a gente não pode comer porque tá tudo contaminado, até a água do poço. Nós estamos bebendo água do carro-pipa que tá vindo trazer para nós. A captura do caranguejo-sá é uma das atividades mais antigas do país e uma das mais praticadas pelos catadores da comunidade de Campo Grande, em Barra Nova. Mas hoje a situação é bem diferente. Eles caminham pelo mangue e quase não encontram mais o crustáceo. Agora não tem mais nada. Tem assim, um pouco, né? Mas ninguém vai pegar mesmo, que está contaminado. Se você pegar, não vende. E o comprador também não compra. Eu mesmo, lá em casa, né, o dia que ela pega, não dá para nada. Nós passamos fome ainda. Lá em casa é 6 pessoas que moram na casa, né? Aí nós ficamos desse jeito aí, desesperado aí, ó. Sem fazer nada. A tragédia de Mariana aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Mas somente em janeiro de 2016, os rejeitos da lama começaram a chegar em comunidades aqui de São Mateus. As mais afetadas foram Campo Grande, Barra Nova, Barra Seca e Nativo. Um período como este era para estar lotado o mangue. No entanto, está assim, praticamente vazio. E o que tem, não dá para comer. Para eu que tenho 56 anos e meu pai que conviveu aqui 89 anos e meu avô da minha esposa 101 anos e que nós aqui no Carici atravessar por outro lado para procurar um peixe daqui em Barra Nova, daqui em Orosquara, que hoje a gente tem que sair migrando, correndo atrás para ver se consegue 1 quilo, meio quilo de peixe, é difícil para a gente, né? É muito difícil, porque de primeiro você batia uma tarrafa ali, você jogava uma linha, no você comendo em meia hora você já levava 10, 15, 20 quilos para casa. E os problemas não param por aí. Um relatório produzido por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo apontou que a lama contaminou a água com substâncias que ameaçam a saúde de quem mora na região. A UFRGS que veio e fez esse exame de nós, da mecha do cabelo, tirou a mecha do cabelo, sangue, urina e levou da água, caranguejo, ossururu, levou tudo. Aí recebemos esse laudo na mão, constando que nós está contaminado, as águas, tudo está contaminado. Até os filhos que da gente, os jovens, está contaminado. E segundo o presidente da Associação dos Pescadores de Campo Grande, a situação é muito preocupante. Dos quase 1.000 moradores da comunidade, 266 se inscreveram para receber o auxílio emergencial, mas apenas 26 conseguiram benefício. E o resto estão aí esperando até hoje, há 4 anos e 3 meses se estendendo, e até hoje só está aguardando que está em análise, e esse análise nunca sai do papel para vir para a prática pagar o nosso povo. Ah, meu Deus, o que nós vamos fazer? Está tudo contaminado, está tudo contaminado. Essa máquina não quer pagar, essa máquina não quer pagar. Se Deus não tiver dó, nós podemos morrer de fome. Se Deus não tiver dó, nós podemos até morrer de fome. E por hoje é só, voltamos ao estúdio em Vitória com você, Fabiano e Adriana. Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, obrigado, Nariane. Bom, a gente volta a falar da nossa enquete de hoje, né? Você acha que a presença das forças militares vai acelerar a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas? Temos aqui mais participações. Olha, tem a opinião aqui do Cláudio, ele não fala de qual município ele é, mas ele fala que é um erro, né? Construir em cima de rios, desmatar margens de rios, e isso realmente é o real motivo da tragédia, porque a água não tem por onde passar, né? Tá aí a opinião do Cláudio. O Luzimar de Vitória, ele diz que o Exército tem homens capacitados para fazer aí a reconstrução da cidade. Olha, outra opinião aqui, a pessoa não se identificou, ela fala, se o Exército tivesse chegado no começo da semana, a situação das cidades atingidas poderia estar melhor. Faltou empatia da parte de quem deveria pedir ajuda, mas existe todo um processo legal para isso, né, Adriana? Existe um processo. Primeiro é preciso decretar estado de calamidade pública, que foi o que o governo do estado fez, aí a União precisa aceitar esse decreto para aí sim as tropas federais poderem fazer esse trabalho de ajuda. Ó, chegou mais uma participação, olha aqui, acabou de chegar. Do Adriano, não é isso? Isso. A chegada do Exército, seja bem-vindo. Parabéns ao governador. Muito obrigada aí, Juliano. Obrigado pela participação. Bom, 2 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta quinta-feira na BR-101 em Soretama. Quem tem os detalhes pra gente é o Cláudio Alves, direto da nossa redação lá em Linhares. É pra lá que a gente vai. Boa noite pra você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, Adriana, boa noite a você que nos acompanha. Pois é, esse acidente envolveu 2 carros de passeio. Confira esses e outros destaques num giro de notícias pela região.
Um grave acidente na BR-101 na altura da Reserva Biológica de Soretama nesta manhã deixou 2 feridos graves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus. 2 veículos se envolveram na batida. O choque foi entre uma caminhoneta Toyota SW4 e um Fiat Palio Weekend. Um dos carros rodou na pista e foi parar em frente ao posto de fiscalização do Ibama, que fica na reserva. Depois do atendimento às vítimas e a retirada dos veículos do local, o trânsito foi liberado nos 2 sentidos da rodovia. Mais um homicídio foi registrado em Linhares em plena luz do dia. Foi no final da manhã desta quinta-feira no bairro Santa Cruz. Arthur Damião Nunes Guilhermino, 25 anos, estava de bicicleta quando foi atingido por vários disparos de armas de fogo. Ele morreu na hora e os suspeitos do crime conseguiram fugir. Segundo informações, Arthur estava detido no sistema prisional até o último dia 2 de dezembro, quando ganhou a liberdade, mas acabou assassinado. Ainda não se sabe os motivos nem a autoria do crime. É o 8º homicídio em Linhares no mês de janeiro deste ano. Uma garota de programa de 19 anos de idade foi presa em Linhares por falsamente acusar de estupro um cliente. Segundo a Polícia Civil, ela relatou que havia sido rendida por um desconhecido na rodoviária de Linhares, onde embarcaria em um ônibus e obrigada a seguir com ele para um motel. Lá, segundo ela teria sido estuprada e em seguida levada para Soretama, onde teria sido ameaçada de morte pelo suspeito caso denunciasse o ocorrido. A polícia conseguiu localizar o homem e ele foi levado para a delegacia, onde na verdade se descobriu que a jovem havia inventado a história para se vingar do homem que não teria pago pelo programa. Ambos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados pelo delegado de plantão. E a chuva forte que tem caído aqui na região não tem inibido a ação de criminosos. Em Bebedouro houve um tiroteio. Por volta das 8 horas da noite, a Polícia Militar foi acionada após receber a informação de tiros disparados em plena rua. 8 pessoas foram vistas circulando armadas pelo bairro e fazendo disparos para o alto. Algumas delas também estavam encapuzadas. A Polícia Militar encaminhou viaturas da Força Tática para o local, mas nenhum suspeito foi preso até agora. As marcas de tiros ficaram expostas em muros das residências locais, um susto muito grande para os moradores. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas uma audácia desses criminosos, né? Mudando de assunto, falando de solidariedade, empresários e várias entidades aqui de Linhares continuam mobilizados para ajudar moradores de Iconha, no sul do estado, afetados pelo temporal da semana passada. Toneladas de donativos já foram arrecadados e estão sendo encaminhados para o sul do estado. Um dos pontos de arrecadação de donativos fica neste posto de combustíveis de Linhares, às margens da BR-101. As doações são entregues no local durante a semana e em seguida enviados para Iconha, onde são distribuídos para os moradores afetados pelo temporal da semana passada. Esse ativista ambiental está envolvido no trabalho e foi ver de perto a situação vivida pelos moradores, principalmente de Iconha. De volta a Linhares, ele ajuda a carregar mais um caminhão de mantimentos que vai seguir para o sul do estado. É muito gratificante. A gente só está fazendo esse trabalho porque as pessoas motivam a gente para estar concluindo essa ação, né, fazendo essa ação. Nesse momento, por exemplo, a gente está embarcando não só alimentos, água, mas também medicamentos que estão sendo doados por outro município, foram solicitados por Iconha, e aí está indo esses medicamentos. São alguns medicamentos para o momento que aconteceu. Amanhã cedo esse caminhão vai sair daqui, é uma doação de um empresário, a gente está solicitando ajuda de todos, né? Então a gente vai sair amanhã aproximadamente de 4 a 5 horas para estar lá no horário que o pessoal está recepcionando nós. Bom, a gente vai ficando por aqui, eu retorno à Vitória com vocês. Fabiano, Adriana, até amanhã. Obrigada, Cláudio. Bom, e antes de encerrar, vamos dar aqui 2 notícias importantes. A primeira, a Procuradoria-Geral do Estado, ela protocolou uma ação para apurar fake news contra o governo do Estado. Essas notícias, Fabiano, seriam de que o governo estaria exigindo documentação das pessoas para que essas pessoas tivessem acesso à ajuda. Tem muitos vídeos até circulando nas redes sociais, Adriano, sobre isso. E o governo, inclusive, desmente, né? Fala que a ajuda é para todos, não tem essa exigência de documentação. Sim. E a outra notícia é que o Estado deve receber na próxima terça-feira o ministro do Desenvolvimento Regional, o Gustavo Canuto. Ele deve sobrevoar aí o sul do estado para ver de perto
né, essa tragédia que assolou aí o nosso estado. Quem sabe até mais ajuda aí do governo federal, né, depois dessa visita do ministro, né? Vendo de perto, né, o tamanho dos estragos, quem sabe? É o que a gente espera. É isso aí. Bom, o link desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em simnoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite, até amanhã. Record News, informação para você crescer.